Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 30 de maio de 2025 e hoje, pessoal, a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, numa das histórias mais, cinematográficas do Vale do Silício. Vamos falar da ascensão e da queda vertiginosa de Elizabeth Holmes e da empresa dela, Asternos. Oi, pessoal. Pois é, uma história fascinante e assustadora ao mesmo tempo, né? Com certeza. A gente vasculhou aqui artigos, tem trechos de livros como Bad Blood, entrevistas, depoimentos de julgamento. O nosso objetivo hoje é tentar entender os detalhes, sabe? Como que uma promessa que parecia tão revolucionária, que ia mudar a saúde no mundo, acabou se revelando uma das maiores fraudes tecnológicas que a gente já viu. Essa figura central num escândalo bilionário. Isso levanta um monte de questões importantes, né? Sobre o que é inovação de verdade, sobre o papel dos investidores, a pressão por resultados no mundo da tecnologia e, claro, sobre ética. Vamos começar do começo, então. Elizabeth Holmes. Ela era estudante em Stanford, uma universidade super prestigiada, né? Isso, em engenharia química. Mas ela largou tudo aos 19 anos. 19 anos. Sim, em 2003, para fundar a Theranos. A ideia que ela apresentou era, assim, disruptiva mesmo. Revolucionar os exames de sangue. A promessa era acabar com aquelas agulhas enormes, a coleta de vários tubos de sangue, algo que, vamos combinar, ninguém gosta. Exato. A visão era com apenas algumas gotinhas de sangue tiradas da ponta do dedo, num potinho minúsculo chamado nanotainer, uma máquina que eles chamaram primeiro de Edison e depois veio o Minilab, conseguiria fazer centenas de testes, desde colesterol, glicemia, até testes mais complexos, tipo detectar câncer. E tudo isso de forma rápida, barata e acessível. Em farmácias, supermercados. Qualquer lugar. Era essa a grande promessa. Democratizar o acesso à informação sobre a nossa própria saúde. Uma visão muito poderosa. Tão poderosa que logo começaram as comparações com Steve Jobs, né? O gênio da Apple. Sim, e ela abraçou essa comparação. Adotou o visual característico dele, a gola alta preta, falava de um jeito parecido, meio visionário, meio reservado. Isso ajudou muito a construir a imagem dela como essa jovem prodígio que ia mudar o mundo. E essa imagem, essa visão, atraiu muito, mas muito dinheiro. A gente está falando de quanto, mais ou menos? Olha, os números são impressionantes. A Theranos levantou mais de 700 milhões de dólares de investidores. 700 milhões! E não era qualquer investidor, né? De jeito nenhum. Nomes de peso pesadíssimo. Rupert Murdoch, o magnata da mídia, Larry Ellison, fundador da Oracle, a família Walton, dona do Walmart, Tim Draper, um investidor de risco famoso. Nossa Senhora! E com todo esse investimento, a empresa foi avaliada em... Chegou a ser avaliada em 9 bilhões de dólares. Isso em 2014, mais ou menos. 9 bilhões! Por uma empresa que, na prática, ainda não tinha um produto comprovadamente funcional no mercado, né? Isso que é impressionante. Exato. E nesse mesmo ano, 2014, a Elizabeth Holmes, com apenas 30 anos, estava na capa da Forbes, a bilionária self-made que construiu a própria fortuna mais jovem do mundo. A fortuna pessoal dela foi estimada em quanto na época? 4 bilhões e meio de dólares, metade do valor da empresa que ela controlava majoritariamente. Uau! E eles fecharam parcerias gigantescas também, certo? Com farmácias, supermercados. Sim, parcerias estratégicas que davam ainda mais legitimidade. Fecharam com a Walgreens, uma das maiores redes de farmácias dos Estados Unidos, e com a Safeway, uma grande rede de supermercados. A ideia era instalar os centros de bem-estar Theranos dentro dessas lojas. Imagina a conveniência, né? Fazer suas compras e já fazer um check-up completo com uma picadinha no dedo. Isso parecia o futuro chegando. E para completar o quadro de credibilidade, o Conselho Administrativo da Theranos era uma constelação. Nossa, sim. Tinha gente muito influente, ex-secretário de Estado americanos como George Shultz, Henry Kissinger, ex-senadores, generais. Pessoas com reputações enormes, que emprestavam uma aura de seriedade e confiança para a empresa. Como que figuras assim entraram no conselho de uma empresa de tecnologia de saúde sem talvez checar a fundo a ciência por trás? Essa é outra pergunta-chave.
Muitos analistas acreditam que eles foram seduzidos pela visão da Holmes, pelo carisma dela e talvez pela promessa de lucros e de fazer parte de algo revolucionário. Além disso, o George Shultz, por exemplo, tinha uma ligação pessoal, né? O neto dele, o Tyler, chegou a trabalhar no Theranos. E ele foi um dos que depois denunciou a fraude. Que situação complicada para o avô, imagino. E nesse cenário todo tinha uma figura importante nos bastidores, né? O Ramesh Borwani, o Sunny. Sim, o Sunny Balwani, ele era bem mais velho que a Holmes, eles tiveram um relacionamento amoroso que mantiveram em segredo por muito tempo e ele se tornou o presidente e COO, Chief Operating Officer, da Theranos. Era o braço direito dela na operação da empresa. E pelo que se sabe, ele tinha um estilo de gestão bem particular. Os relatos de ex-funcionários descrevem um ambiente de trabalho muito tóxico, baseado em sigilo extremo, vigilância constante e muita intimidação. Ele era conhecido por ser agressivo, por controlar tudo de perto, e isso criava uma cultura de medo que, segundo as denúncias, ajudava a esconder os problemas da tecnologia. Entendi. Então, a gente tem a promessa incrível, o dinheiro jorrando, os nomes de peso no conselho, a parceria com os gigantes, mas por baixo dos panos a tecnologia não entregava. Basicamente isso. E as dúvidas começaram a surgir primeiro mais discretamente, no meio científico e médico. Especialistas em diagnóstico laboratorial olhavam para a promessa da Theranos e pensavam: isso é estranho. Como é possível fazer centenas de testes diferentes com reações químicas distintas, usando só umas gotas de sangue capilar, que é diferente do sangue venoso tirado da veia? Tinha uma base científica para essa desconfiança, então? Tinha, sim. A quantidade de analitos, as substâncias que se quer medir, em poucas gotas de sangue é muito pequena para muitos testes. A qualidade do sangue capilar pode variar, e a miniaturização de tantos processos complexos numa única máquina era um desafio tecnológico gigantesco que ninguém mais tinha conseguido resolver. E a Theranos não ajudava a dissipar essas dúvidas, né? Pelo contrário. Não ajudava mesmo. Um sinal de alerta clássico no mundo científico é a falta de publicação em revistas peer-reviewed, ou seja, revistas onde outros especialistas da área revisam e validam os dados antes de publicar. A Theranos não publicava. Justificava dizendo que era segredo comercial para proteger a tecnologia revolucionária. Mas isso levantava muitas suspeitas. Era tudo muito fechado. E aí vem o momento da virada, outubro de 2015. O The Wall Street Journal... Exato. O jornalista John Kerry Rowe publicou uma série de reportagens investigativas que foram, assim, uma bomba atômica no Vale do Silício. O que ele descobriu? Como ele conseguiu furar essa muralha de segredo? Ele cultivou fontes internas, ex-funcionários que estavam muito preocupados com o que viam lá dentro e decidiram falar, mesmo correndo riscos. Incluindo o neto do George Shultz, né? O Tyler Shultz e a Erica Chung. Sim, eles foram fundamentais. Eram jovens, recém-formados, que chegaram na Theranos cheios de idealismo e se depararam com uma realidade chocante. E qual era essa realidade? O que eles contaram para o Carrero? Contaram que a máquina Edison, uma grande promessa, na verdade só conseguia realizar uma fração mínima dos testes que a Theranos oferecia ao público. Tipo uns 15 testes de um menu de mais de 200. Espera aí. E os outros testes? Como eles faziam? Aí que está a fraude principal. A maioria dos exames era feita secretamente em máquinas convencionais de outras empresas, como a Siemens. Máquinas que você encontra em qualquer laboratório grande. Mas eles não usavam as amostras minúsculas do Nanotainer? Como faziam para usar essas amostras em máquinas grandes que precisam de mais sangue? Eles adaptavam e muitas vezes, segundo as denúncias, isso envolvia diluir as pequenas amostras de sangue capilar para ter volume suficiente para a máquina processar. Diluir o sangue? Mas isso afeta completamente o resultado, não? Com certeza, é um procedimento que compromete totalmente a precisão e a confiabilidade dos testes. Imagina um resultado de potássio diluído ou de um marcador de coagulação. As implicações para a saúde do paciente podiam ser gravíssimas. Que perigo! E ninguém desconfiava? Os parceiros, os investidores, as demonstrações que eles faziam? As demonstrações eram, muitas vezes, pura fachada. Há relatos de que eles usavam máquinas que não eram as Edison de verdade, ou rodavam testes pré-gravados, ou selecionavam só os poucos testes que a Edison conseguia fazer minimamente bem.
enganavam quem ia visitar, e a cultura de medo imposta pela Holmes e pelo Bhawani era muito eficaz. Funcionários eram vigiados, e-mails monitorados, quem saía tinha que assinar acordos de confidencialidade, NDA super rigorosos. E eles usavam advogados de peso para intimidar, né? Sim, contrataram David Boies, um dos advogados mais famosos e temidos dos Estados Unidos, conhecido por táticas agressivas. Ele ameaçava ex-funcionários, jornalistas, qualquer um que ousasse questionar a Theranos. Nossa, era uma operação de encobrimento muito bem montada. Muito. Mas as reportagens do Careheiro abriram a porteira. A partir dali, o castelo de cartas começou a desmoronar. E rápido. Os órgãos reguladores entraram em ação, imagino. Sim, a FDA, que regula equipamentos médicos, e a CMS, que supervisiona laboratórios clínicos que recebem pagamentos do Medicare e Medicaid, programas de saúde do governo americano, fizeram inspeções rigorosas. E o que encontraram foi desastroso. Falhas graves nos procedimentos, equipamentos que não funcionavam direito, controle de qualidade inexistente. E classificaram os laboratórios como? A CMS chegou a classificar um dos laboratórios da Theranos como representando risco imediato à saúde e segurança do paciente. É a classificação mais grave possível. Isso é muito sério. E teve consequência dos resultados que já tinham sido emitidos? Teve. A Theranos foi forçada a invalidar ou corrigir uma quantidade enorme de resultados de testes. Fala-se em quase 1 milhão de resultados afetados ao longo de 2 anos. 1 milhão! Imagina quantas pessoas receberam diagnósticos errados ou tratamentos inadequados por causa disso. É assustador pensar nas consequências humanas, né? Além da fraude financeira gigantesca. E os parceiros comerciais, como a Walgreens e a Safeway, A Safeway já tinha desistido da parceria antes mesmo das reportagens, por causa dos atrasos e problemas. A Walgreens, depois das revelações e das inspeções, rompeu o contrato e depois processou a Theranos, pedindo 140 milhões de dólares de volta, alegando que foram enganados. faz sentido. E a Forbes, que tinha colocado a Holmes na capa. Em 2016, a Forbes reavaliou a fortuna da Elizabeth Holmes. Considerando as dívidas da empresa, a tecnologia desacreditada, eles concluíram que a participação dela na Theranos valia, na prática, Zero. De 4,5 bilhões para zero, em pouco mais de um ano. Que queda. uma queda brutal. E as investigações criminais e civis avançaram. Em março de 2018, a SEC, que é tipo a CVM aqui no Brasil, acusou formalmente Holmes e Bhawani de fraude massiva. Fraude contra os investidores, né? Por terem mentido sobre a tecnologia para levantar dinheiro. Exatamente. Eles fizeram um acordo com a SEC, pagaram multas. Holmes foi proibida de ser diretora ou executiva de empresas de capital aberto por 10 anos. Mas o pior ainda estava por vir. As acusações criminais. Sim. Em junho de 2018, um grande júri federal indiciou Holmes e Bhawani por múltiplas acusações de fraude eletrônica, wire fraud, e conspiração para cometer fraude eletrônica. E essas acusações eram tanto contra investidores quanto contra pacientes. Exato. A acusação era de que eles participaram de um esquema multimilionário para fraudar investidores e um esquema separado para fraudar médicos e pacientes. E a empresa, a Theranos. O que aconteceu com ela? Com as acusações criminais, a situação ficou insustentável. A Theranos anunciou oficialmente sua dissolução em setembro de 2018, o fim da linha. E aí vieram os julgamentos, que foram longos e acompanhados pelo mundo todo. O da Holmes primeiro, né? Sim, o julgamento dela começou em 2021. A defesa tentou argumentar que ela era uma empreendedora visionária que falhou, não uma criminosa. Tentaram culpar o Bhawani, dizendo que ele a manipulava e controlava. Mas a acusação apresentou muitas provas, testemunhas. Muitas. E-mails, mensagens de texto, depoimentos de ex-funcionários, pacientes, investidores, mostrando que ela sabia da fraude e participou ativamente dela. E o veredito saiu em janeiro de 2022. Saiu. Elizabeth Holmes foi considerada culpada de 4 acusações de fraude contra investidores, foi absolvida das acusações relacionadas a pacientes, o que gerou alguma controvérsia. E a sentença veio depois, em novembro de 2022? Veio. Ela foi sentenciada a 11 anos e 3 meses de prisão federal. Mais de 11 anos? É bastante tempo. Ela recorreu, mas começou a cumprir pena quando... Sim, recorreu, mas os recursos foram negados.
Ela se apresentou para cumprir a pena numa prisão federal de segurança mínima no Texas em maio de 2023. E o Sunny Balwani? Ele teve um julgamento separado, né? Teve. E no julgamento dele, que aconteceu depois do dela, ele foi considerado culpado de todas as 12 acusações de fraude, tanto contra investidores quanto contra pacientes. Todas. Então ele foi condenado por mais crimes que ela. Foi. E a sentença dele foi ainda maior, quase 13 anos de prisão. Ele também começou a cumprir pena em 2023. Então, no final, a justiça considerou os dois responsáveis pela fraude. Sim, considerou. E essa história toda da Theranos virou um grande alerta, né? Um caso de estudo sobre muitas coisas. Com certeza. O que você acha que são as principais lições que ficam? Ah, são várias. Primeiro, o perigo do hype exagerado no Vale do Silício. Essa pressão constante por encontrar o próximo unicórnio, a próxima tecnologia revolucionária, pode levar a avaliações irreais e a uma vista grossa para problemas sérios. A tal da due diligence, a investigação prévia que os investidores deveriam fazer, falhou feio aqui, né? Falhou muito. Investidores experientes, conselheiros renomados, muita gente parece ter sido levada mais pela narrativa e pelo carisma da Holmes do que pelos fatos e pela ciência. Faltou ceticismo, faltou fazer as perguntas difíceis. E a importância da transparência científica, né? A recusa em publicar dados, em validar a tecnologia abertamente, era um sinal vermelho gigante. Sem dúvida. Inovação em saúde não pode ser tratada como segredo industrial absoluto, especialmente quando vidas estão em jogo. Precisa de escrutínio, de validação independente. E, claro, tem a questão ética fundamental. A ambição é importante para empreender, mas quando ela ultrapassa os limites da honestidade, da verdade, as consequências podem ser devastadoras. Devastadoras para investidores que perderam milhões, para funcionários que dedicaram tempo e talento a uma farsa, e principalmente para pacientes que confiaram sua saúde a uma tecnologia que não funcionava e podia até ser perigosa. É uma história complexa, com muitas camadas. E fica essa reflexão final, né? Onde exatamente fica a linha entre ter uma visão muito ousada, aquela coisa do fake it till you make it, finge até conseguir, que é até comum em startups, e a fraude deliberada, enganar ativamente as pessoas, colocar a saúde delas em risco. Como a gente, como sociedade, como investidor, como consumidor, pode aprender a discernir melhor essas promessas? É a pergunta de 1 bilhão, ou melhor, de 9 bilhões de dólares, né? Não tem resposta fácil, mas exige mais rigor, mais transparência e talvez um pouco menos de deslumbramento com narrativas e mais atenção aos fatos. Uma análise profunda e necessária. Esperamos que esta análise tenha sido útil para quem nos ouve. Se gostaram da nossa conversa, dessa investigação sobre a Theranos, deixem seus comentários, curtam o episódio e compartilhem com quem possa se interessar. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima, pessoal!